Que Deus, na sua infinita graça, abençoe da criança ao ancião. Bom dia, preciosos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É um privilégio muito grande que temos de poder falar da palavra de Deus, de ter alguém para ouvir. E o nosso assunto seria a sabedoria, conhecimento. Por que se privar do conhecimento? Quando a Bíblia nos refere a tantas escrituras, passagens, que devemos buscar o conhecimento. Por que ficarmos parados como parasitas, sem buscar o conhecimento para conhecer tudo aquilo que nos possa ajudar? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias escreveu no capítulo 4, verso 6, seu livro, as suas profecias. E Pedro, na primeira carta, na segunda carta, no capítulo 1, ele diz no verso 5: Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, saciai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Faz parte. Jovens, busquem o conhecimento. Uma seita nos privou de estudar, de irmos à faculdade, de formarmos em alguma coisa. Muitos jovens, foram privados desta sabedoria natural. E acima de tudo, devemos ter o conhecimento, a sabedoria, para compreender as coisas espirituais, a sabedoria de Deus. Porque todos devem buscar o conhecimento, a sabedoria. Os gregos buscam sabedoria, conhecimento, os judeus sinais. Então tudo deve contribuir para o nosso bem e não vir alguém para privar vocês de estudarem, de ter uma vida melhor. Então, se privava muito as mulheres do conhecimento, dizendo que Eva queria conhecer. Usava-se a Bíblia para privar, para que as mulheres então fossem achatadas, porque não tinham recursos, não poderia ser nada. Mas graças a Deus que o conhecimento chegou até nós e fomos libertados. Muito citado, nesses dias, o 8:32, até mesmo pelos políticos: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade que liberta? A verdade de A ou de B? Ou será que todas as duas prendem, escravizam? A verdade que sei que liberta é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Essa verdade, sim, liberta. O pastor não é a verdade. Um homem que se levanta com profecias e tantas outras coisas, prevendo vinda de Jesus e outros, hoje é a época das profecias estranhas. Eles não são a verdade. Uma profecia só é verdadeira quando ela se cumpre. Se ela não se cumpre, você não precisa de ter medo de dizer que ela é falsa. E que aquela pessoa não foi usada por Deus para falar tais palavras. Então eu faço uma pergunta: quem faz mais, ou quem estraga mais a humanidade, faz mais mal para a humanidade? Os cientistas ou os falsos profetas?
Quem é pior? Cientistas ou falsos profetas? Falsos mestres? Falsos pastores? Falsos pregadores? Você quer saber o que faz mais mal? Só você analisar. A quem Jesus se referiu? Que ficava na porta do céu, não entrava e não deixavam os que queriam entrar. Foi a algum cientista? Algum doutor? Jesus se referiu aos mestres ensinadores da lei, aos pregadores, aos professores da Bíblia, com seus falsos ensinos e enganos. Eles tiram a pessoa do caminho da verdade e colocam-nos em seus próprios caminhos. Meus irmãos, estejais, pois, atentos, porque o falso profeta tem milhares de seguidores e os falsos ensinos surgem diariamente. Cada dia vai surgir um novo ensinador, roubando de vocês, tirando de vocês, ou procurando tirar a verdade dos seus corações, que vocês têm recebido agora, e saindo de algum buraco para caírem em outro pior. Cuidado para não se apegar a mentiras e vir a aborrecer a verdade. Suportam as mentiras rindo e refutam a verdade de Deus com ira com quem está falando a verdade. Olha o laço que está diante de toda a humanidade. O laço colocado ali. Mas analise isto. Se alguém vem e diz, os cientistas são do diabo, então você está usando coisas, pegando favor dos filhos do diabo, quando você usa a ciência. Isso é falta de entendimento escriturístico. É falta disto. Todos aqueles que são usados para o mal, eles estão fazendo a obra de Satanás. Mas quando eles estão usando a sua inteligência que Deus deu para eles, capacidade intelectual, a sua sabedoria, para ajudar os filhos de Deus, é Deus quem dá. Quando você pega um comprimidozinho, põe debaixo da língua, e aquele mal que estava te atormentando te deixa, quem é que está fazendo aquilo? Quem permitiu aquilo? O próprio Deus. Quando você entra num avião para voar e sair de um país, chegar em outro, rapidamente, quem fez aquilo? A ciência. Quando você pega um óculos ou faz uma cirurgia nos seus olhos e coloca uma lente e as cataratas são dispersas e você volta a enxergar sem nem precisar de usar o óculos, são cientistas. Agora, isso na vida natural. Agora, por que os falsos mestres que vão ser lançados no lago de fogo, os falsos profetas, os ensinadores de engano, porque eles são os que Jesus disse que ficam na porta do céu e não entram e não deixam quem quer entrar. Nós encontramos na Babilônia, os 4 jovens que são muito falados, Sadraque, Misaque, Abednego, Daniel. E a Bíblia diz, no primeiro livro de Daniel,
Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então eles rejeitaram a comida do rei e fizeram testes por 10 dias. E no final dos 10 dias percebeu-se que eles estavam mais fortes, com seus rostos mais alegres, joviais, brilhantes. Então, eles conseguiram, através deste teste, não se contaminar com o manjar do rei. A faculdade é pior do que a Babilônia? Basta você ter o Espírito Santo e propor como no seu coração, como fez Daniel, como fizeram aqueles jovens, não se contaminarem com o manjar do rei. Não se contamine com o manjar do mundo. Você entra como Davi, sai como Davi. A Bíblia diz que Davi entrava e saía com prudência. O conhecimento vai te capacitar para uma vida melhor. E isto Deus ama. Salomão pediu sabedoria e Deus se agradou tanto da sabedoria. E vejam bem, agora concluindo, no verso 20 dessa parte aqui de Daniel, no livro de Daniel, dizem toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Então Daniel era instruído em quê? Em tudo que existisse na Babilônia, ele era instruído. Seus colegas, seus amigos, seus companheiros eram instruídos em matéria de tudo que o rei lhes perguntasse. Eles eram instruídos na lei de Deus e na lei dos homens. Oh, que coisa boa, hein? Ser instruído na lei de Deus e na lei dos homens. Saber como agir nas circunstâncias. Então não é nenhum pecado você adquirir conhecimento, você adquirir sabedoria. Porque você tem que ter uma mente aberta para conhecer os enganos do diabo. A mente de Cristo é mente sábia, entendida, esclarecida. Então, quando vem um homem, se diz profeta e diz, os cientistas são do diabo. Isso é falso. Ele vem e diz, a prosperidade afasta o homem de Deus. Então os pastores, seguidores dele, estão todos longe de Deus, porque todos se tornaram prósperos, ricos, tem até milionários. E agora? Vejam como o engano, ele é sutil e ao mesmo tempo tão fraco quando você alcança a luz de Deus. Oh, glória a Deus por isto. A ciência se tem multiplicado. O saber se tem multiplicado. E os jovens precisam ser instruídos para constituírem seus lares, para terem suas famílias. Mas nós fomos os primeiros privados de buscar conhecimento, de buscar sabedoria. E Daniel, no capítulo 12, verso 10, ele escreveu: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Vejam bem, você busque essa sabedoria de Deus para saber
o que é realmente a falsidade, o que realmente é um falso mestre que ensina mentiras, que priva você da graça de Deus. Veja que ninguém vos prive da maravilhosa graça de Deus. Entra, saia com sabedoria. Deus te dará entendimento em tudo. Foi assim que Paulo ensinou: examinai todas as coisas e retende o bem. Deus te dará entendimento em tudo, disse a Timóteo. Está dizendo a vocês hoje, Timóteos, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, seguidores de Jesus, busque saber. Isso faz bem para você, abre a sua mente. E se Deus te der prosperidade, não se apegue a ela como um avarento, um idólatra ao dinheiro. Você é um seguidor da Bíblia Sagrada. Então você tem algo além do que aqueles que não seguem a Jesus. Deixam a verdade da Bíblia, difamam a Bíblia, mas não são homens capazes o suficiente para deixarem a Bíblia de lado. Se a fé por rápido está na mensagem, por que você fica difamando a Bíblia aí? Se a Bíblia não vale nada sem a mensagem, então para que essa Bíblia? Vocês querem medir a Bíblia pela mensagem? Hipócritas, falsos e mentirosos. Quer medir a Bíblia pela sua vida? De hipocrisia e de mentiras? Eu tenho que colocar a minha vida de acordo com a Bíblia, não é colocar a Bíblia de acordo com a minha vida, não. Eu tenho que buscar enquadrar-me de acordo com a Bíblia. Todas as coisas devem ser enquadradas com a Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.